Fala galera, fala nação, Zerson na área, saudações rubro-negras, para falar um pouco do nosso Flamengo, né? Ontem tivemos mais uma derrota e é isso, né? Flamengo perdeu mais uma taça, a quarta nesse início de temporada, né? Como dizem muito, dizem bastante, é preocupante o desempenho do Flamengo. Nós estamos com um futebol bem apático, na minha opinião. Mas é isso. Vou deixar um videozinho com vocês aqui. O crédito de vídeo é da Jovem Pan. Eu quero dizer a vocês que eu realmente estou bem decepcionado. Não digo para sair o técnico, não, porque, na minha opinião, só o técnico não resolve. Nós, em 2 anos, trocamos de 6 técnicos em 2 anos, de 6 em 6 meses é um técnico diferente. Então, na minha opinião, só se for para trazer o Jorge Jesus de volta, para nós tirar a prova, saber se é isso tudo mesmo. Mas é isso, né? É isso, vou deixar um videozinho com vocês aí. Eu já peço a vocês para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, certo? Se você se inscrever no canal, você me ajuda bastante. Eu que estou começando, tudo isso aqui é improvisado, eu gravo com o celular, então é isso. Enfim, falar do Mengão para mim é uma satisfação. O meu clube de coração desde que nasci. E eu sou muito feliz de participar disso, de poder falar do Flamengo. Então, me ajuda com o seu like e com a sua inscrição. Fica com o videozinho aí. E no final do vídeo, eu peço a vocês, se vocês gostar, deixe seu like, comenta. O que você acha? Concorda com o Mauro César? Sim ou não? Concorda com a bancada? Me diz aí. Um abraço. E outra coisa, a soberba é perigosa, tá? O Flamengo tem totais condições de levar todos os títulos e, por méritos, ganhou todos os títulos que brigou. Ganhou tudo, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, ganhou absolutamente tudo. Agora, você vai ter que aguentar a torcida do Fluminense gritando: Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, a vida é assim, cara. Não, então, isso faz parte da zoeira do futebol. Faz parte da zoeira do futebol. Isso tem que ter. Como eu também não crucifico o Flamengo ter gritado isso no vestiário numa comemoração, porque é a emoção do momento. Eu teria um pouquinho mais de cautela com relação ao Real Madrid. Eu nunca tenho cautela na vida. Não ia ser nessa hora que eu ia ter, né, Nilson César? Eu não ia ter cautela. Mas é isso, filhado. Eu acho que o Flamengo vai continuar forte, vai continuar com um grande elenco, tem condições, sim, de brigar por títulos. Tem uma frase. Agora, as disputas dos campeonatos nesse início de ano seriam, sim, por merecimento do Dorival Júnior. E ele teria tempo de resgatar um bom futebol do Flamengo. A gente tem uma análise diferente, porque a gente analisa friamente, jornalisticamente a questão. Agora, se você perguntar para o profissional ele pensa um pouco diferente da gente. Aí você pergunta para um Rogério Ceni, para o Muricy Ramalho, ou para qualquer outro profissional que a gente tenha mais contato. Escuta, como é que é disputar o Paulista? Falo, para nós o que vale é o campeonato que nós estamos jogando. Para nós, o que vale de verdade é o campeonato que nós estamos jogando. Vai comer. Claro que em nível de importância, você tem importância muito maior brasileiro, Libertadores, etc. Mas o campeonato que está jogando, os caras são profissionais daquilo. Entendeu? Ontem eu via nos jogadores do Flamengo uma irritação enorme de estar perdendo o jogo. Uma irritação enorme. O chute que o Gerson deu no menino do Fluminense evidenciou toda essa irritação. Você percebia um time nervoso dentro de campo, desde o primeiro lance, um lance imbecil do Gabigol que ele tomou. Até pelo retrospecto, eu estava dando uma olhadinha aqui, 12 jogos agora, completou ontem, com mais de 70%... 2 vitórias do Flamengo só. De aproveitamento do Fluminense. Isso incomoda. O tamanho do Flamengo... Incomoda pelo tamanho do Flamengo. O Flamengo não é o meu grande rival. Sorocaba, é Flamengo, claro. Nós estamos falando do Flamengo. Tem que papar tudo. O tamanho do Flamengo é para ser vencedor. Então, quando você começa a encontrar obstáculos numa competição menor, que é o caso
Mesmo sendo o início do trabalho do rapaz, o rapaz está começando o trabalho. Isso tem que ser ponderado. Ele avisou. Isso tem que ser ponderado. Ele está começando o trabalho. Por isso que ele é o menor dos culpados. Eu não deixaria ele começar. Eu seguiria com o Dorival, até por direito adquirido do Dorival de ter conquistado a Libertadores e a Copa do Brasil e disputar o Mundial com o Dorival. Aí sim, depois, vamos trocar. Poderia até ser. Foi muito mal nesse início de temporada, foi muito mal no Mundial. Se tivesse o desempenho que está tendo agora. Vamos trocar para o Campeonato Para mim, o único erro até eu entenderia foi o Dorival antes do Mundial. Eu mesmo falei, quando o Dorival chegou, eu fui muito criticado, inclusive ao vivo pelo Marcos Braz. Quando eu fiz um Reis da Resenha com ele, ele falou, você não criticou o Dorival? Eu falei, critiquei. Critiquei e assumo que eu critiquei. Quando ele chegou, porque eu não achava um treinador com o peso que o Flamengo precisava no momento. Agora, concordo quando o Mauro diz que o rendimento caiu no fim do ano, só que eu não tiraria antes do Mundial. Porque o Flamengo foi pro Mundial já com a desculpa pronta. O Vitor Pereira já tinha desculpa pronta. Eu paguei esse vexame porque eu não tive tempo de trabalho. E o Dorival teria tempo de resgatar, cara. Só isso que eu faria. Eu realmente não acho o Dorival o treinador com o peso que o Flamengo precisa hoje, tá? Tô sendo bem sincero. Agora, antes do Mundial, eu não tiraria por isso. Porque aí o Vitor Pereira já fez um vexame, um papelão, tendo a razão em se explicar, dizendo, eu só tenho 2 meses de trabalho. O Dorival não. O Dorival ia poder ser cobrado. Você ia poder falar, vem cá, você tá aqui há 8, 9 meses. Por que o time jogou mal? Então, pra mim, esse foi o grande erro da diretoria. Quisesse trocasse depois do Mundial. Não é você, até porque se ele ganhasse do Real Madrid, ele não ia sair, óbvio. Mas se perdesse, já teria ali a desculpa pronta, não é o futebol que a gente tá querendo. Pra mim, esse foi o grande erro. E só me incomoda isso. Mauro, essa situação da diretoria, né? Você fala constantemente com o Landim, você já entrevistou ele 2 vezes. Não, de vez em quando sim, mas você responde. é um dos caras que ele responde. Mas, raramente, você manda. Deveria responder a todos nós mais vezes, né? Da coletiva. Acho que ele deveria fazer isso. Hoje não respondeu. Você acha que eu não estou em cima dos caras? Fico em cima o tempo todo, mas nem sempre responde. Sim. Cobra, enche o saco, manda mensagem. Você pergunta. não acha que o Landim Só deveria... para o cara que está em casa entender, quem está acompanhando. Nós somos apenas os interlocutores. Exatamente. O jornalista pergunta para transmitir para o torcedor, porque está interessado naquele assunto. Na política, a mesma coisa. Você vai atrás do deputado, do senador, para quê? Para ouvir o cara e falar, olha, ele disse isso, disse aquilo. É apenas isso. Agora, responde às vezes, né? Hoje não respondeu. Quando convém, né? Quando convém. E a gente transmite, porque a nossa missão é transmitir. E em cima disso, eu posso depois, no outro momento, emitir uma opinião. Então, você não acha que vale... o silêncio fala muita coisa. Você não acha que valeria o Landim até explicar por que ele banca tanto o Marcos Braz? Porque ele pode bancar, pode ser um homem de confiança dele, mas não deveria ser um pouco mais cobrado o Marcos Braz pelo Landim, porque pela diretoria toda já é. Ele não vai explicar. É uma questão política, uma política do clube. Uma questão política. Eu sempre falo isso. O Landim, ele tem ali um governo de coalizão, várias correntes políticas o apoiaram. O Marcos Braz tem um peso específico, ele não vai mexer naquilo ali. E outra coisa também, ele participa das decisões. Quando o Marcos Braz demite um técnico, ele não tem autonomia para mandar embora, vai custar X milhões, então. Ele tem que falar com o presidente. Tudo tem que passar por ele. Presidente, aliás, a gente nem sabe, né? Se foi o Marcos Braz que demitiu todos esses técnicos, se algum deles veio a ordem de cima. Não sei. Eu, sinceramente, não sei, não tenho essa informação. Paulo Souza, quem demitiu? Foi o Braz? Foi os dois? Foi o Landim? Foi o Conselho do Futebol? Eu honestamente não sei. Mas o fato é, ele tem que aprovar. Até porque a demissão custa dinheiro. Se demite o Rogério Ceni, você tem que pagar. Então, quando ele foi 3 da manhã demitir o Ceni, eu imagino que o presidente autorizou. Senão, vai pagar a indenização, vai sair do bolso de quem? Agora são 15 milhões, né? Tem que indenizar o técnico. Você demite o técnico, tem que indenizar o técnico. Então, assim, eu acho que assim, a questão do Dorival, já falei o que eu acho que assim, isso já passou. A questão é o que eles vão fazer. Acho que você não concordava também no momento, né, Mauro? Eu acho que o Flamengo vinha muito mal. Eu tinha dúvidas se o Dorival conseguiria fazer um upgrade nesse time. Dúvidas não significa certeza, tá? Eu tinha dúvidas. Poderia até ser que ele fizesse. Acho que o Dorival é um cara muito bacana e um bom técnico. Acho que aqui do Brasil, um dos melhores até. Mas eles tomaram uma decisão. Essa decisão, gente, tudo que está acontecendo é um risco embutido na escolha. Exatamente. É uma escolha de mudar um técnico e mudar radicalmente a forma de jogar. Se você sai do Dorival para o Vitor Pereira, você quer sair daquela forma de trabalhar mais, digamos assim, amigável, mais até um pouco paternalista dos técnicos brasileiros e tudo, para um técnico que vai ter relação, realmente estou vendo aqui alguns colegas, não, porque a relação é mais fria. Você quer um técnico estrangeiro para quê? Jorge Jesus tinha relação o quê com os jogadores? Ele era paizão? Nada, era pancada. Carrasco. Todo, carrascão.
E todo mundo adorava. Acha o quê? Que se o Portugal voltar lá do Fenerbahçe, sair e vir para cá no meio do ano, chegar no Flamengo, que ele vai fazer cafuné nos jogadores. Ele vai dar bronca, esporro no meio do campo ali, na beira do campo ele faz isso. Sempre fez. A relação é outra. O próprio Abel, qual é a relação do Abel com os jogadores? É de cobrança, seriedade. Ele fala isso o tempo todo. Eu não vejo paternalismo ali. Ele defende os jogadores, como o Vitor Pereira está defendendo os caras. Mas a relação é profissional. Você traz um técnico de fora, esses caras têm uma outra maneira de lidar. Em geral, é isso. É uma relação de trabalho. Ah, porque é frio, porque não explicou a substituição. Não vai explicar. Alguém acha que os grandes treinadores lá da Europa, para citar a excelência do futebol, ficam dando satisfação? A não ser que, sei lá, se ela tirar o Benzema num jogo, ele vai explicar. Mas se ele tirar do jogo, sei lá, o Carvajal, ele não vai chegar, o Carvajal, desculpa aí, mas vou tirar vocês. Não, ele vai tirar e acabou, irmão. Porque ele é o técnico, o jogador aceita. E outra coisa, existem outras situações dentro ali de uma preparação para um jogo, como eu falei há pouco. A característica do adversário, a sequência de jogos, os desfalques. Ontem o pessoal, por que o Pedro estava no banco? Eu entendi que o Pedro estava no banco para uma emergência assim, extrema. Machucou o Mateusão também, ou sei lá, entrar no final, tentar um gol de cabeça, qualquer coisa assim. Ele fala, inclusive, na coletiva, que ele não tinha condição. O Varela também não tinha, o Varela a gente nem sabia, né? Estava no banco e não tinha condição de jogar. E tá abaixo, né, Mauro? O time tá abaixo do que a gente tá acostumado a ver. Não, o Flamengo era cirúrgico. O Flamengo, num primeiro tempo, como fez, por exemplo, mataria o jogo. Você mata o jogo. Perde muito gol. Mas não era assim. O Flamengo não era assim. Mas você lembra que o Flamengo principalmente na época do Bruno Henrique, Mauro, o Bruno Henrique era um cara diferente voltar demais, vai melhorar muito. Tem que ver como ele vai voltar. O Flamengo há anos é o time que no Brasileirão mais cria situações e mais perde percentualmente falando. Ele cria muito e perde muito gol. E, aliás, o Gabriel tem grande responsabilidade nisso. Já falamos sobre isso aqui em outras ocasiões. Ontem nem criou tanto assim. Mas acho que isso é um técnico com outro perfil. Como o Jorge Jesus era também. Se o Flamengo tivesse perdido para o Emelec nos pênaltis, o curso da história poderia mudar. As pessoas iam achar que o Jorge Jesus é uma porcaria. Ele foi um técnico excepcional. Histórico do clube, é assim. Quase foi demitido. Né? O que aconteceria se o Pitico do escorrega, o Davidson faz o gol? Talvez o Abel não ficasse do Palmeiras também? Eu pedir a cabeça do treinador? Esse que é o problema, sabe? Fica tudo no fio da navalha. Eu acho assim, tomar uma decisão em cima de Taça Guanabara é o cúmulo do amadorismo. E assim, os dirigentes, se é para ter postura profissional, é olhar o jogo. E se você olhar o jogo não foi ruim. A atuação não foi ruim. Eu acho que o primeiro tempo talvez tenha sido melhor. Só acho que não foi melhor que o do Del Valle. Contra o Del Valle, o Flamengo acho que criou muito mais situações. Era para ter feito uns 2 ou 3 e não fez, porque perde muito gol. Chances claras ali foram criadas naquele jogo. Ontem não criou tanto. Mas o Fluminense é mais difícil que o Del Valle. É um time que é mais difícil de neutralizar, mais difícil de impedir que faça seu jogo. Então achei que ontem o jogo teve que ter qualidade. O primeiro tempo foi bom. Eu achei que foi interessante. Mas, assim, as pessoas não olham dessa maneira. Cabe ao dirigente ter uma postura mais profissional. E o profissionalismo é isso. É você acompanhar, observar, analisar e não tomar decisões no calor da emoção. Se você pegar na rede social as reações dos torcedores, é tudo chilique, muda tudo, derruba tudo. Tá bom, então põe um torcedor lá. Aí é engraçado. Reclamam que o Marcos Braz não é profissional. Concordo. Aí tem postura na rede social, na arquibancada, de torcedor e quer que o dirigente adote postura de torcedor. Afinal, o que esse pessoal quer? Vocês acham, sinceramente, se o Flamengo tivesse um diretor executivo profissional, que tivesse feito uma escolha técnica pelo Vitor Pereira, no ano passado, tá? Fosse o Leonardo, ele ia agora demitir? Não, ele ia morrer abraçado com o cara, pular de paraquedas. Não, eu pensei, eu estudei, pensei no meu elenco, pensei nesse técnico e escolhi esse cara. Então é muito contraditório. Ao mesmo tempo que pede fora Marcos Braz, que para mim, para sair, ficar, não é problema meu. Queremos um profissionalismo. Quando todo mundo abaixo dele ali é profissional. A gente pode discutir, não é a falta de profissionais no futebol do clube, e sim o trabalho e a qualidade desses profissionais. Isso dá para discutir. Porque tem gente profissional lá, todo mundo é salariado no Flamengo. Então, pedem a saída de um cara que simboliza o amadorismo, porque ele é um dirigente estatutário. Ok, ele sai. Aí pedem a decisão que é a decisão amadora. A decisão amadora é essa, trocar toda hora, que é o que eles vêm fazendo há muito tempo. E fizeram, a pior delas, a pior de todas, foi a demissão do Rogério Ceni às 3 horas da manhã. Ô Mauro, para dar satisfação ao torcedor. Mauro, você não acha que eles já sabem, óbvio, né, se nós sabemos, tá em todas as páginas, que vai ter uma manifestação no sábado às 11 da manhã, convocado. Essa não vai ser no CT, não, vai ser no clube. Vai ser na Gávea. Então, vai ser na sede da Gávea, na Lagoa. É claro que não é para elogiar. Eles não têm. Vai lá, não. Eles não têm. Eles têm um tempo para tentar não esvaziar, mas aproveitar para deixar tudo muito transparente.
Quer dizer, agora à tarde, por exemplo, o Landim... deveriam fazer. Mas é isso que eles não fazem. A gente deveria dar uma entrevista coletiva. Porque, dependendo de como ele vai dar a mensagem, ele pode esvaziar a manifestação ou minimizar o protesto, enfim, não deixar o negócio... Fazer para que não sobre para outras gestão de que não crise. merecem. Gestão de crise, quer dizer, você antecipa. Nada de nota oficial, que você sabe o que eu penso sobre nota oficial. Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo o cara colocar a cara mesmo. O Landim, que foi xingado ontem, fui xingado, mas eu queria dizer isso. Olha, o nosso pensamento é esse. O Marcos Braz, olha, os caras querem a minha cabeça, já tem até aqui figura dele vestida de sogra. Olha, eu quero dizer o seguinte, porque em cima disso que se está falando, porque eu acho que essa perda exagerada de gols que o Flamengo está mostrando em campo, talvez seja por isso que os jogadores, toda hora que saem entrevistados depois de tropeços, dizem que o técnico está fazendo um bom trabalho, que ele é um cara legal, que ele é um cara que tem a sua ideia, que quando a coisa começar a rodar vai ser legal. Eles estão, digamos assim, dividindo as pancadas, né, nas entrevistas que fazem, que eu acho legal. Proteger o técnico, não deixando o técnico também isso é uma crítica, refém. Que fazem há muitos anos da diretoria do Flamengo. Então, quando tá ganhando o pavão, quando tá perdendo se esconde. É isso. Mas a torcida já até sabe que eles são assim. Mas ele se esconde e deixa o escudo. O escudo e não quem só no Flamengo, é o né? treinador. Eu acho que isso é em todo o clube. É lógico, não, em todo isso sempre o escudão. Historicamente, entrega-se a cabeça. É lógico. E quando o clube tem dinheiro, ele paga a multa contratual, que é o caso. Só que isso, só acrescentando em cima disso. Só que essas ações errôneas, por exemplo, o Flamengo trocou 6 técnicos, né? Isso. Foi isso? Em 2 anos, não é isso? 6 treinadores. Essas ações podem refletir nas finanças, que vai muito bem. É isso aí. As finanças estão bem. Mas eu começo a ter ações errôneas no futebol, tendo que indenizar um, indenizar outro, paga um, paga outro. Você acaba pagando, ao invés de um treinador, você está pagando meia dúzia. Vira bola de neve. Vira uma bola. É que nem eu no banco. Eu vou lá emprestar, é uma tragédia. Vira uma bola de neve. É isso aí. Então, quer dizer, essas ações errôneas, elas acabam refletindo no financeiro. Foi onde o Flamengo arrumou a casa. O Flamengo começou a ganhar títulos depois que arrumou a casa financeiramente, não foi isso? Então, se continuar com ações errôneas assim, pode ter reflexo nas finanças do Flamengo. Então, galera, é isso. Vocês ouviram aí, eu quero pedir a vocês, né? Deixe o seu comentário, comenta o que é que vocês acharam, né? Os comentaristas, dos comentários de Mauro César, da bancada, de Pilhado. Quero dizer a vocês também que deixe sua opinião sobre o jogo de ontem. Na minha opinião, o Flamengo, primeiro tempo, avassalador. Jogou muito bem. Gerson jogando muito bem. Eu só não entendi algumas substituições. O técnico deu a sua explicação na coletiva, falando que tinha muita gente com lesão, muita gente machucada, jogadores machucados. Mas, na minha opinião, não tem que tirar o Gabi. Rascaeta tudo bem, machucado, tá um pouco abaixo do Rascaeta. Tinha que deixar o Gabi, nem que seja andando em campo, mas tinha que ficar pelo menos com o Gabigol em campo. E Felipe Melo, né? Só entra para acabar o jogo. Felipe Melo só entra para acabar o jogo. Confusão. Ele não tocou na bola. É complicado. Mas eu não tô aqui para falar disso. Vamos para frente. Eu não torço jamais para que Vitor Pereira se dê mal. Muito pelo contrário, né? Eu torço pelo Flamengo. Independente de qualquer coisa, eu sou Flamengo. E dizer que, na minha opinião, se Vitor Pereira cair, não vai mudar nada. Porque ele não põe o time sozinho. Tem jogadores em campo. Na minha opinião, ontem se doaram bastante. Mas falta muita coisa. Você vê uma queda brusca no rendimento técnico dos jogadores. Vidal entrou mal, errando um passe de 1 metro, 1,5 metro. Impossível. Léo Pereira deu a vida. Mas enfim, é isso. Deixe seu like, comenta, se inscreve no canal, vai me ajudar bastante. E deixa a sua opinião. Um abraço, saudação rubro-negra. Valeu!